Graça e paz, irmãos. Hoje está bom. Está uma noite fresca, né? Fresquinha. E vamos estudar a palavra de Deus. E vamos abrir no capítulo 11 do Evangelho de João. Nós vamos meditar neste capítulo. Mas inicialmente vamos ouvir a leitura do versículo 25 e 26. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Que Deus nos dê a graça de compreender a palavra dele que foi lida neste instante, em nome de Jesus. Neste texto, irmãos, Jesus faz menção na ressurreição que faz a gente viver eternamente. A ressurreição de Lázaro é um tipo da vida ressurreta que ele veio nos dar. O quadro de Lázaro representa e aponta para a vida que vem da ressurreição de Cristo e nossa ressurreição juntamente com Cristo. Ele fala aí que quem crê em mim não morre nunca, nunca morrerá. Não morrer nunca só pode ser uma coisa: vida eterna. Vida eterna, a vida que ele veio nos dar, a vida dele, através da morte dele na cruz, da nossa morte com ele, da ressurreição dele, da nossa ressurreição com ele, e a vida dele em nós, a vida eterna, é o próprio Cristo em nós. Podemos morrer fisicamente, certamente vamos morrer. Em outra ocasião, ele disse: Eu sou a vida. Eu sou a vida. Mas aqui, neste texto, ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse: Eu sou a vida e a ressurreição. Não. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Você já parou para pensar? Por que Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida? Irmãos, não há ressurreição sem morte. Você já ouviu falar? Já leu de que alguém ressuscitou, mas não morreu? Não há ressurreição sem morte. E só ressuscita quem morreu. E a ressurreição é vida. Se não tem vida, também não tem ressurreição, né? Quando Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, ele está colocando a sua morte, a sua ressurreição e a vida oriunda dessa ressurreição, né, que ele menciona aqui. Irmãos, pode-se ir para o céu sem dinheiro, né, doente, com sofrimento? Pode, mas sem a morte em Cristo,
você não irá, de jeito nenhum, né? Então, Jesus, Ele nos deu a morte dele, né? Porque para ressuscitar tem que morrer primeiro. Então, Ele nos deu a morte dele lá na cruz. Ele nos atraiu para si, nos colocou nele, nos identificou nele, e quando ele morreu, nós morremos. Foi um ato de graça, porque ele nos levou a morrer com ele na cruz, com o objetivo, com o propósito de nos ressuscitar juntamente com ele, com uma vida nova, a sua própria vida, a vida de Cristo, que vem do centro da ressurreição, que vem da ressurreição. Então, irmãos, esse eu entendo e creio que é o aspecto espiritual que Jesus mostra para nós no capítulo 11 do Evangelho de João. Mas não convém dizer como Marta, que esta bênção da vida que vem da ressurreição com Cristo será só no último dia. Você pode conferir aí João capítulo 11, versículo 24. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Não, a ressurreição é agora. Jesus quer nos dar uma vida nova agora. A ressurreição do corpo está mais adiante, mas a nossa ressurreição em Cristo já é uma realidade. Ele morreu, ressuscitou para ser em nós a ressurreição e a vida. Então, irmãos, a grande mensagem do capítulo 11 de João é o novo nascimento pela nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Mas antes de falarmos mais acerca da vida da ressurreição, da vida de ressurreição, a vida que Jesus compartilhou conosco, vamos passar rapidamente por algumas questões que vêm agregadas a esta grande mensagem deste capítulo 11 do Evangelho de João. E Lázaro havia morrido. Lázaro era um amigo de Jesus. Depois vamos ver um pouquinho mais sobre a amizade dele com Jesus. Lázaro havia morrido e já estava de 4 dias. O versículo 39, você pode ler? Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Cheirava mal, portanto já estava podre. Até a irmã, do morto disse: não mexa nesse defunto, porque já cheira mal. Marta entendia que não se podia fazer mais nada, Do ponto de vista de Marta, o caso estava encerrado. O cara morreu, estava enterrado, cheirando mal, decomposto, podre. E de fato, irmãos, do ponto de vista não só de Marta, mas humano, de todo mundo, não se podia mesmo fazer mais nada. Mas
ela também não creu que Jesus poderia fazer alguma coisa. Ela não creu que Jesus poderia fazer alguma coisa. Você crê que Jesus pode? É importante. É importante para você receber a palavra, para você se relacionar com Jesus. É importante que você creia quem Ele é, que é Deus, e que Ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa Ele pode fazer. Mas Marta, ela não creu que Jesus poderia fazer alguma coisa naquele caso. Mas Jesus não ficou de bico, né? Não obstante a opinião de Marta sobre Jesus, entendendo que Jesus era alguém que poderia fazer algumas coisas, mas ressuscitar um morto de 4 dias, isso era demais para ele. Jesus, não obstante a opinião de Marta sobre ele, Jesus iria sim, irmãos, operar, porque ele estava ali não por causa de Marta, da opinião, da fé dela ou da incredulidade. Ele estava ali por causa da sua graça e do seu propósito. É assim que Deus trabalha. João capítulo 11, versículo 41 ao 43. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou porque por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Jesus chegou perto da gruta onde Lázaro estava lá, e Jesus faz uma oração, como você viu, uma oração muito singela, curta e objetiva. Ele apenas olhou para o céu e disse as palavras que vocês ouviram. Uma oração muito singela. Após a oração, Jesus, quase gritando, soltou a sua voz dizendo: Lázaro, vem para fora. Essa palavra, irmãos, que saiu da boca de Jesus, adentrou aquela gruta, penetrando no defunto e operou um milagre extraordinário. O verso 44. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Irmãos, eu não sei se você está percebendo, mas Jesus não operou só ressurreição. Não. Ele operou também uma purificação total. A palavra de Jesus operou ressurreição e operou uma purificação total. Cadê o mau cheiro? Cadê a caatinga? A irmã Marta disse: não mexe aí, não tira a tampa, não tira aí a pedra
da gruta, abrindo, porque ninguém vai aguentar aqui. A caatinga é tão grande que espanta até urubu. Então, mas cadê a caatinga, irmãos? Cadê o mau cheiro? Ninguém tapou as narinas, né? Ele ressuscitou cheiroso, perfeitinho, né? Mas ele ressuscitou mais cheiroso do que as pessoas que estavam ali. Muitas delas estavam sem tomar banho. Jesus ressuscitou Lázaro. Foi uma operação da sua palavra tremenda. Ressurreição, vida e purificação total, né? Então Jesus mandou tirar aquelas mortalhas, o lençol em que se envolve um morto, não é? Ele estava enrolado com panos. Jesus mandou tirar. Sabe por quê? Porque ressurreto não anda de mortalhas. O novo homem, fazendo agora a comparação, o novo homem, a nova criatura, o regenerado, não anda com as coisas do finado homem velho. Se o homem velho morreu, acabou. O novo homem não anda com as coisas do homem velho, não, com as mortalhas do homem velho que morreu, né? Então, outra coisa, não anda ligado com ataduras, não tem amarras atrapalhando o seu andar, é livre e existe agora em novidade de vida. Não tem cheiro de podre nenhum. A nova criatura não tem cheiro de pecado, de podre. Ela foi liberta, irmãos. O milagre é maior ainda do que Jesus fez com Lázaro. Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Aqui é o símbolo da liberdade, né? Agora Lázaro está liberto e está livre totalmente, não é? Então, irmãos, Lázaro estava podre, em decomposição, tudo nele cheirava mal, tudo nele era corrupção, um estado que aponta para a situação do pecador, né? Esse quadro que acabei de descrever, que a palavra de Deus descreveu de Lázaro, representa muito bem o pecador. O pecador é isto, irmãos, dentro dele. Efésios capítulo de número 2, versos de 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mortos em delitos e pecados. É a situação do pecador no seu interior. Este é o lado de dentro dos pecadores. Por lado de fora, a aparência é boa, né? É religioso, é bonitinho, né?
mas o lado de dentro é podridão, está morto em delitos e pecados. Satanás opera neste ambiente, no interior do homem caído. Satanás diz que ele opera, o príncipe das trevas opera dentro, no espírito sem vida dessas pessoas, né? E, irmãos, é desse estado fúnebre, macabro, corrupto e pecaminoso que o pecador precisa ser salvo, que todos nós precisamos ser salvos. A corrupção está dentro do homem, e enquanto ele não for salvo dessa corrupção no seu interior, não tem jeito, não tem jeito. Pode tentar de tudo, não adianta. E só Jesus, através da morte e da ressurreição, pode nos libertar disso. Só Jesus, irmãos, pode nos deixar como deixou Lázaro. Você crê? Só Jesus pode nos deixar como ele deixou Lázaro, muito melhor do que Lázaro, né? O pecador, com toda a sua podridão interior, foi colocado em Cristo, lá na cruz, e morreu com Cristo. Nós morremos com Cristo. Mortos com Cristo, Deus nos ressuscita juntamente com Ele, e agora ganhamos sua vida ressurreta, e agora Cristo vive em nós a sua vida ressurreta. Crês isto? Irmãos, é crendo que esta vida ressurreta vai acontecer dentro de nós. Você já avaliou o tamanho da libertação de Jesus? Já? Estou falando de salvação mesmo, salvação desse estado interior pecaminoso que cheira mal. O espírito do homem caído está vazio da vida de Deus, e é aí, irmãos, nesse espaço vazio, que se ajunta a maloca de Satanás, né? É aí que eles operam. Mas quando cremos a nossa atração, morte e ressurreição em Cristo, não tem mais espaço para Satanás, para o pecado, não tem mais espaço nenhum. Outra coisa que podemos observar, agregada nessa mensagem central, que é a salvação desse estado corrompido para ganhar a vida de Jesus, a vida que Jesus concede na ressurreição juntamente com Ele, é o fato de que tudo acontece segundo o propósito de Deus. Nada escapa da administração de Deus, da economia de Deus, do controle de Deus. Tudo é segundo o seu propósito maravilhoso. 11, verso 4. João, né? E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Você vê, por causa dessa doença, segundo Jesus, o poder grandioso do Pai seria manifestado, e a natureza divina do Filho seria revelada. Jesus Cristo seria revelado por causa de uma enfermidade, de uma situação difícil. Então eu quero dizer para você
aqui hoje. Você deve ter situações difíceis. Eu tenho. Nunca desperdice a sua situação difícil, tá? A sua situação difícil é uma oportunidade não para você ficar questionando por quê, mas pergunte para quê, né? Qual é o propósito, Senhor, nisso para mim, né? Então, irmãos, eu tenho certeza que o poder grandioso do Pai vai ser manifestado nessas situações. A revelação da pessoa do Filho vai ser revelada, né? Então, uma situação difícil pode nos levar a ver também que Deus nos ama. Uma situação difícil pode nos levar a ver o quanto Deus nos ama. 11:3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que já está enfermo aquele que tu amas. Aquele que está doente, aquele que está numa situação difícil, é também aquele que tu amas. E o verso 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. O amor de Deus já se revelou mais abrangente agora, né? É Lázaro, é Marta e é Maria. Ele ama todo mundo. E o versículo 35. Jesus chorou. Jesus chorou. E o 36. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Agora o amor de Deus, por causa dessa enfermidade, o amor de Deus foi revelado, que ele amava Lázaro, que ele amava Marta, que ele amava Maria. Mas agora o amor de Deus está sendo revelado para todo mundo, né? Porque os judeus enxergaram, né? E disseram, ele amava Lázaro, ele amava, e ele chorou, né? Deus tem um propósito em tudo. Quando a notícia chegou, você viu, quando a notícia chegou, Jesus não ficou desesperado com a enfermidade de Lázaro, né? Ele não saiu correndo, gritando, vamos lá. Não. Jesus sabia que aquela situação resultaria na execução do propósito de Deus, né? Então Jesus sabia. Você pode repetir o versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então mandaram avisar Jesus que Lázaro estava doente, estava mal. Verso 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Parece até brincadeira. Ele recebeu a notícia que o seu amigo, a quem ele amava, estava doente, e ele ainda ficou lá, fazendo o que ele estava fazendo 2 dias. Ele esperou o cara morrer para ir lá. O versículo 20 e 21 novamente. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, irmãos, como o versículo anterior nos disse, Jesus chorou.
por alguém que ele amava e que era também seu amigo. Você vê, ele conhece o nosso drama. O choro de Jesus aqui, eu entendo o choro de Jesus aqui da seguinte maneira: ele conhece o meu drama, ele conhece a minha dor melhor do que eu mesmo, ele conhece o meu sofrimento, e o mais interessante é que ele se comove com a gente. Jesus, ele se emociona comigo todo dia, ele se comove com a gente, irmãos, e assim será todo dia, até o último dia. Nós temos pressa, nós temos muita pressa, e por causa da nossa pressa, alguns acontecimentos achamos que Jesus chegou atrasado. Você viu que Marta se apressou. Marta, sua irmã Maria, estava em casa quando viram Jesus. Uma ficou sentadinha lá porque ela conhecia a intimidade do Senhor, ficou lá em comunhão com o Senhor, espiritualmente falando, e a outra, toda agitada, toda apressada, correu ao encontro do Senhor. Jesus não teve pressa nenhuma, irmãos. Você viu que ele ainda ficou 2 dias onde ele estava, e por causa dessa pressa, nós achamos em alguns acontecimentos que Jesus se atrasou, que ele chegou atrasado na nossa vida, Tem algumas coisas, irmãos, que achamos que não estão dando certo, mas elas estão dentro do propósito de Deus para você e para mim, Então, eu tenho certeza que pelo menos Maria compreendeu o motivo do aparente atraso de Jesus em relação às suas expectativas. Então, o aparente atraso de Jesus não significa descaso, nem que ele tinha outras prioridades. Não, porque no versículo 5 e 6, você pode ler novamente, ali mostra que ele nos ama. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, o atraso de Jesus, atraso assim, humanamente falando, da maneira que o homem enxerga, não significa que Jesus esteja com descaso, com outras prioridades. Não, nada disso. Aqui diz que ele amava. Jesus de maneira alguma foi irresponsável, nem desprezou a gravidade da enfermidade ou da dor de Lázaro e de seus familiares. A questão, irmãos, era que havia um propósito divino naquela ocasião, Havia um propósito divino naquela ocasião. Há um propósito de Deus na nossa vida. Cada um de nós, Deus tem um propósito na vida. Deus só tem boas intenções ao nosso respeito. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Nada podia impedir os desígnios amorosos de Deus para nós. Nada pode impedir. Ele sabe, Ele pode, Ele quer, mas a hora é a hora dele, Ele sabe, Ele quer e Ele pode operar
mas a hora de operar não é a nossa, é a dele. A hora de agir é a hora dele. Quando Deus age, Ele não quer saber se o tempo do homem já passou, porque já havia passado 4 dias. Quando Deus age, irmãos, Ele não quer saber das possibilidades. Quando Ele age, Ele não quer saber se a situação está impossível ou difícil. Quando Ele age, e Ele opera, e Ele faz o que vocês viram, ouviram e aprenderam. A palavra dele ressuscitou Lázaro e purificou, e isto mostra o que Ele faz com a gente. Ele nos fez morrer com Ele, nos ressuscitou com Ele, nos deu a vida dele, irmãos. Então quando Ele opera mesmo. Quando Deus age, Ele não quer saber se tem incrédulos ao redor, porque Ele estava rodeado de incrédulos, e Ele não está nem aí para os incrédulos. Se você é incrédulo, Deus não está nem aí para você, porque Deus não depende disso. Quando Ele quer agir, Ele age mesmo. Quando Ele age, Ele não quer saber se o morto vai ouvir ou não, se ele está amarrado ou não. Ele apenas ordena, e aquilo que Ele ordenou acontece. E a sua palavra é o veículo da sua realização. Quando Deus age, a morte é vencida, o impossível acontece, a corrupção interior é removida, tudo fica purificado, e a vida entra e toma conta, e a alegria retorna. Foi o que aconteceu. É isso que acontece também dentro da gente, irmãos, quando cremos. Crês isto? Porque aqui está a questão, Você crê ou não crê? Crê ou não crê? Crê ou não crê? Espero que você creia na palavra de Deus. Mas Deus é gracioso. Até a fé Ele providencia para que possamos crer na sua palavra. Na sua palavra. E se você crer na palavra, o mesmo que aconteceu dentro de Lázaro, acontecerá espiritualmente falando dentro de você. Amém?